Final de jogo, classificados, CSA passa em segundo lugar no grupo B da Copa do Nordeste, vai enfrentar a equipe do Ferroviário. O mais importante foi que a gente conseguiu ir lá fora, conquistar os pontos necessários e garantimos aí o mando de campo nas quartas de final da Copa do Nordeste. Vamos falar um pouco sobre esse jogo. Muito obrigado pela presença aqui, todo mundo, pessoal. Dá o like nesse vídeo para dar uma fortalecida aí ao nosso canal. Muita gente assiste ao vídeo aqui e não dá o like, né? O seu like, ele é importante para deixar o nosso canal em alta, apoia demais o nosso trabalho, ajuda na nossa divulgação, porque o YouTube coloca o nosso vídeo lá em cima, né? Então, dá o like aqui no nosso canal. Muita gente também assiste sem ser inscrito, então confere aqui embaixo se você está inscrito no canal Diário de Azulino para fortalecer o nosso trabalho. E é muito importante também o apoio de todos vocês para a gente seguir crescendo. Então, gente, vamos lá falar um pouquinho, primeiramente, da sequência agora da Copa do Nordeste. As quartas de final não tem ainda data definida, né? A CBF deve anunciar a qualquer momento aí, a gente não sabe também. Mas o time do CSA ficou em segundo colocado no grupo e em determinado momento, o CSA poderia até assumir a liderança. No caso, se ganhasse o jogo do América e o Bahia perdesse do Náutico, e houve momento da partida que o Bahia estava perdendo para a equipe do Náutico, o time do CSA ultrapassaria o Bahia, né? Porque poderia igualar ou ultrapassar o Bahia no saldo de gols, e aí nos critérios de desempate, se não me engano, o CSA ficaria à frente da equipe do Bahia, e aí ficaria na primeira posição. Mas como a gente vem trazendo há muito tempo, é uma primeira colocação bem indigesta, porque o primeiro colocado enfrenta o quarto colocado do outro grupo, que é o Fortaleza. Fortaleza fez uma campanha bem ruim na Copa do Nordeste, né, em relação ao nível que o time vem apresentado nas últimas temporadas, né? Foi uma campanha ruim, mas passou em quarto colocado. E o terceiro colocado do outro grupo, que é justamente o adversário do CSA, o segundo, é o Ferroviário. Então, assim, mesmo o Fortaleza numa fase ruim, é melhor você enfrentar a equipe do Ferroviário. É mais viável. O Ferroviário é um time de quarta divisão. Fortaleza é de primeira divisão. Time de Libertadores, pô. Então, com todo respeito ao Ferroviário, mas é um adversário mais viável de você duelar para buscar uma classificação, certo? Então, para mim e para muita gente também, o ideal era a segunda colocação, né? Então, foi o que aconteceu aí com a gente. Os cruzamentos eles já estão definidos, certo? Na Copa do Nordeste. Não é sorteio mais, se não me engano. Agora o time do CSA enfrenta a equipe do Ferroviário como mandante. E a outra quarta de final é o Vitória contra o Confiança. Então, ou Vitória ou Confiança são os possíveis adversários de uma possível semifinal se o CSA eventualmente consiga passar. A gente tem que deixar isso bem claro, tá? Ainda tem esse duelo, então só para deixar claro aí também o chaveamento, mas o foco principal é o jogo contra o Ferroviário. Beleza, meus queridos? E assim, o time do CSA, se empata essa partida, ele acaba ficando com 11 pontos. E o Ceará, que começou perdendo do Sampaio Corrêa e virou o jogo, o Ceará foi para 13. Então o CSA se empata esse jogo, fica com 11 pontos e fica na terceira colocação. Jogaria fora de casa contra a equipe do Sport, que é muito mais complicado, né? Principalmente por ser um jogo fora de casa. Mesmo o Sport tendo essa draga danada aí na Série A, né? Então o time vai precisar fazer uma reformulação grande, mas mesmo assim, cara, é um jogo fora de casa. Então, para o CSA foi importante demais ter conquistado esses 3 pontos lá. Era essencial, pelo menos, garantir a primeira ou a segunda colocação, para garantir o mando de campo, onde a gente em casa é mais forte e consegue conquistar mais pontos positivos, tá ligado? Então, a gente fez por onde um jogo que ele foi bem morno, né? Bem sonolento, poucas chances de cada lado, né?
mas que eu vi até o time do América um pouco mais arrumado que o time do CSA. O CSA até tem um pouco mais de qualidade em algumas peças ali, mas foi um time que começou bastante engessado, principalmente pela escalação inicial, com 3 volantes, né? Silas, Camacho e Nicola, e ainda mais outro volante, o Ramon, só que jogando na lateral direita. O Ramon até tem entrado e feito partidas razoáveis, ele é um quebra-galho ali, né? Ele não é lateral. Tanto que o CSA contratou o Diogo Batista, que estava no banco, não estreou hoje, mas por questões físicas, não joga desde fevereiro, então estrear ele hoje seria um risco que o Igor Magalhães não quis correr. Então jogou o Ramon, fez pro gasto ali o Ramon, né? Mas a gente precisa urgente dos nossos laterais 100% para reativar aquela posição, aquela função ali, tá? E também o meio de campo com 3 volantes ele fica muito engessado. A gente perde qualidade, a gente perde criatividade do meio para frente. E embora o time do CSA tenha tido posse de bola no campo de ataque, falta aquele meia pifador, o cara que acione os pontas em uma questão de mano a mano, o cara que ache o centroavante dentro da área em condições de finalizar, o cara que limpe a jogada, né? Não tinha ninguém com essa característica no time, né? A gente tinha até opções no banco de reserva, o próprio Gabriel Vieira e o Luciano Naninho, que fez a sua estreia, né? Os dois entraram no segundo tempo, mas o Igor Magalhães optou pelos 3 volantes. E a gente sentiu isso muito no time do CSA, que começou o jogo marcando bem lá em cima. Era um time que na marcação alta estava bem posicionado. A gente conseguia tomar bem as bolas lá no ataque, a gente roubou muita bola no campo ofensivo, mas faltou exatamente a qualidade de você ter um meia, algum jogador criativo que crie jogada. A gente tem Baianinho e Cachoeira que são muito mais velocidade, é muito mais mano a mano que eles precisam. Então precisa de alguém que pife. Não tinha o pifador. Embora nossos 3 meio-campistas, o Silas, o Camacho e o Nicola, acertem às vezes alguns passes verticais, não é a característica deles limpar, abrir o campo, né, e criar uma jogada, né, achar uma brecha ali num passe decisivo. Não é característica deles. Eles acertam isso às vezes, mas não vai ser tão frequente como um Brian, por exemplo. Então a gente precisa também, além do retorno dos laterais direitos, um meia que jogue ali para poder organizar o time. A gente sentiu muito isso. E falando da marcação ainda, voltando um pouco atrás, o time do CSA marcou mal na marcação baixa, né? Quando o América conseguia quebrar essa marcação alta do CSA e chegar no momento ofensivo deles, o CSA tinha muita dificuldade, né? Mas mesmo assim o América errava bastante e acabava não conseguindo aproveitar, né, algumas brechas, algumas bobeadas que o time do CSA dava ali na defesa. Mesmo com 3 volantes, o time tava bobeando demais. E o time do América, ele não fazia a marcação alta, ele fazia uma marcação mais baixa, chamava o CSA para o próprio campo, mas marcava muito bem, né? Não só demérito do time do CSA por ter esse time engessado, teve também o mérito da defesa do adversário, que conseguiu anular bem aí a equipe do CSA, que teve pouquíssimas chances de gol no jogo inteiro, né? No primeiro tempo teve uma chance do Thiago Marques, um cruzamento vindo da esquerda, acho que foi o Enzo. O Thiago Marques não alcançou a bola, né, em profundidade, assim, ela passou na frente de todo mundo, o Thiago Marques não alcançou. Teve um lance de escanteio, cabeçada do Islam também, que o zagueiro tirou, o goleiro nem precisou trabalhar. E teve o lance do gol. No último lance do primeiro tempo, né, o lançamento do Ramon, o zagueiro dá uma falhada, o lateral, na verdade, dá uma falhada, né, titubeia, a bola passa por ele, o Baianinho pega a bola em velocidade lá, ganha na disputa, bate cruzado e o Thiago Marques só escora pra dentro do gol, 1-0 para a equipe do time do CSA. Eu até anotei o segundo tempo, mas tá no meu celular e o meu celular fica no modo avião na hora do jogo, porque eu não gosto de ninguém enchendo o meu saco na hora do jogo CSA, tá ligado? Eu deixo no modo avião. Aí eu não tô com o celular aqui e, como tá no modo avião, eu não consigo ver as mensagens que eu mandei pra mim mesmo do celular aqui no computador, porque tá no modo avião, a mensagem nem enviou ainda. Mas enfim, o segundo tempo começou então com a mexida do Luciano Naninho no lugar do Silas, que estava amarelado. Aí a gente tinha um meia na equipe do CSA, mas o time não ainda estava muito engessado, não estava saindo muito, mas dessa vez porque não precisava, já estava ganhando o jogo, então estava suave, segurando. E em determinado momento, a gente teve até um jogador a mais, porque o cara foi expulso, que deu uma braçada na cara do Nicola, né? Ele olha pro Nicola e
roda o braço na cara dele. Foi bem expulso o jogador. O Gabriel Vieira teve um lance de cotovelada também, mas ele tá de costas. É uma abraçada na cara também, mas não foi intencional pra acertar, pra machucar o jogador, como foi o jogador do América, bem expulso. O Gabriel Vieira tomou amarelo, né? O árbitro poderia até ter pesado um pouco também, dei vermelho lá, vou dar vermelho cá, né? Mas aí ele não fez isso. E o time do CSA ficou aí com um jogador a mais. E a partir daí o jogo foi amornando, né? O time do América sabia que as chances de classificar eram remotas. Precisava ganhar o jogo, o América, e torcer para o Ceará perder. Ou o Confiança perder e ainda tirar o saldo, que o América era -4 e o Confiança era 3, né? Então o América precisava fazer uma goleada, o Confiança fazer outra goleada. Então, assim, o América sabia que não ia conseguir classificar mais. Então foi diminuindo, baixando a bolinha lá, né? Os caras não estavam mais querendo jogar naquele nível de intensidade alta para não se machucar para a principal competição deles, que é a Série D. E acabou que o jogo ficou... já era um jogo sem muitas emoções, ficou um jogo bem mais morno, por falta de necessidade dos dois times de pressionar, de atacar, de buscar o resultado. O América que precisava de uma infinidade de gols para ter alguma chance, e mesmo se ganhasse de 200-1, o América não ia se classificar, porque dependia de outros resultados, e o time do CSA já estava ganhando. Então, né, deu essa segurada também. E aí, cara, na reta final ainda foi um jogo muito perigoso pra gente, porque uma bola, uma falha ali, o time do América conseguiria fazer um gol. O Ramon deu uma entregada do caralho ali, né? Só jogador do CSA, tinha uns 4 pra ele dar o passe. Ele dá o passe exatamente na direção onde tem um cara do América, e aí dá o contra-ataque pros caras, né? Se sai o gol ali do América, era pra gente demitir o Ramon, ele nem voltava mais pra Maceió. Mas assim... agora é trabalhar os nossos laterais para que eles voltem a tempo e o Ramon não precise mais quebrar o galho ali, como eu tô falando, né? Porque realmente ali uma entregada absurda do Ramon que poderia ter custado aí a segunda colocação para a equipe do CSA. Era no finalzinho do jogo, pô, tá ligado? Então, não pode errar aquela bola. E também, lá no final, cara... a gente teve a expulsão do Igor Magalhães, expulsão imbecil também dele, na verdade, né? Ele, assim, pela reclamação do banco de reservas, acaba tomando o amarelo, porque ele é o representante lá, então por ele não ter controlado o banco de reservas dele, ele toma o amarelo. Ele não entendeu, aí ele pega o copo e taca no chão. E aí o quarto árbitro do lado viu, chamou o juiz e ele foi lá para dar outro cartão. O árbitro, eu só vi ele com o cartão vermelho levantado. Eu não vi se foi o segundo amarelo. Tem que olhar na súmula, tá? Mas ele foi expulso por conta disso. Ele ficou até falando, não, mas o cartão foi pra eles, não foi pra mim. Pô, então, eu não sei. Eu acho que foi o segundo amarelo. Mas mesmo assim, o primeiro amarelo foi pra ele. Aí, pô, 2 amarelos, é que nem eu falo, 1 mais 1 é 2, pô. Amarelo mais amarelo é vermelho, tá ligado? Então, foi burro, né, o Igor Magalhães nessa situação aí, né, foi inocente, foi besta ali, e acaba que a gente vai ficar sem o nosso treinador nas quartas de final. Mas, enfim, estamos na quarta de final, ao contrário de algum outro time daqui do nosso estado, né, mas enfim, é isso, meus amigos. Muito obrigado aí pra todos aqui presentes aqui no nosso vídeo até agora. Tem live hoje no canal Espaço da Bola. Vamos conversar aí sobre o time do CSA. Hoje vai ser até difícil, né, velho? O meu menino hoje tá péssimo, né, velho? Chorando o dia todo, então não sei como é que vai ser a questão agora da noite da gente. Mas vamos tentar, vamos colocar pra frente aí, tentar fazer a nossa live da melhor forma possível, beleza? Grande abraço a todos, gente. Boa noite, tamo junto e bora Azulão. Valeu!